gente entrar e falar desse antifrágil, em que mundo ele vive? Né? Qual é esse mundo que tem esse perfil do antifrágil? Eu acabei selecionando essa figura aqui, que ela reflete um pouco esse mundo, e esse é o mundo VUCA. Não sei se alguém já ouviu falar do mundo VUCA. A primeira vez que eu ouvi falar do mundo VUCA, para mim era alguma coisa meio muvuca, uma coisa meio embaralhada, de ponta cabeça, né? Uma confusão toda. Não se distingue tanto disso, tá? É algo que tem a ver com o muvuca, esse mundo VUCA. Essa expressão VUCA, ela inclusive é uma expressão que surgiu na guerra, né? Estados Unidos, Iraque, Afeganistão, nos anos 90, onde percebeu-se os comandantes, enfim, que naquele momento você não podia mais usar as estratégias do século XX para resolver os problemas do século XXI. E dentro aí, né, dessa organização de guerra, essa expressão ela era realmente muito utilizada, porque além de escolher quem está do seu lado na trincheira, você também tinha que definir as estratégias, e essas estratégias eram totalmente dentro de um cenário instável, de um cenário complexo, e que, enfim, implicava algumas escolhas. E o mundo VUCA, né, que a gente transpondo esse mundo VUCA, que era de um cenário de guerra, para esse momento empresarial, ele também se adequa muito bem, porque ele traz esses 4 conceitos globais, os 4 conceitos que definem o mundo VUCA, que é o mundo empresarial como um todo, seja para quem trabalha no mundo corporativo, ou seja para quem está empreendendo. Né? As dificuldades são muito semelhantes, porque quem está no mundo corporativo tem que empreender na sua área e fazer diferença na empresa. Quem está empreendendo tem que, né, fazer o seu negócio alavancar. Então, as pressões, as pancadas, elas vêm de todos os lados. E aí ele traz esses 4 conceitos, que é o mundo hoje que a gente vive, né? Que é um mundo volátil, que é um mundo incerto, complexo e ambíguo. Tá fácil, né, gente? Tá fácil transitar nesse mundo, né? Como vocês podem ver. Volátil, eu trago aqui a questão que parece que o mundo está escorrendo nas nossas mãos, né? A hora que você segura alguma coisa, ele começa a escorrer, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E é isso mesmo, a questão é a volatilidade do que tudo muda o tempo todo no mundo. Numa velocidade, numa frequência absurda, né? E causando impactos que não podem muitas vezes serem previstos. Então, essa volatilidade é algo essa fluidez, ela ainda algumas pessoas não entenderam, e é preciso compreender isso para poder seguir nesse mundo em transformação. Quando a gente está falando dessa volatilidade, eu até trouxe aqui um exemplo do que acontece, ou do que aconteceu no passado em relação às inovações e tecnologias e o que acontece hoje. E esse é um exemplo clássico, mas é importante trazer aqui, que é como a tecnologia chegou nas pessoas numa proporção de 50 milhões. Quanto tempo demorou para uma tecnologia chegar as pessoas a essa métrica de 50 milhões. Então, assim, aqui tem um exemplo clássico, que é o rádio. O rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas, a TV demorou 13, né? Quer dizer, já era uma tecnologia que foi mais rápida. O Face demorou 3 anos e meio, o Twitter 9 anos e o Instagram demorou 6 meses. Mas o mais impressionante de tudo é a volatilidade, a rapidez, o negócio surreal que foi aquele joguinho lá, o Pokémon, que em 22 dias ele atingiu 50 milhões de pessoas. Então, quando a gente está falando de celeridade, volatilidade, é o primeiro impacto aqui. Né? As coisas são exponenciais. Num dia você tem 100 pessoas, daqui uma semana você já atingiu 100 mil, 500 mil, e a vida é assim mesmo, essa volatilidade. A questão do incerto, certezas mesmo a gente nunca tem, mas antes era mais fácil a gente fazer algumas previsões. Hoje é um pouco complicado, principalmente, né, com o Covid, essa pandemia. Para onde vamos? A gente tem muitos, eu digo, a questão dos gurus digitais, que eles trazem muitas vezes tendências, o que vai acontecer. Eu acho que a gente, mais do que prever o que vai acontecer, a gente tem que estar preparado para quando algo acontecer. Não as previsões, muitas vezes, elas são errôneas, induzem erro. Então, a gente precisa estar antenado num cenário
para poder, pelo menos, estar preparado na hora da tomada de decisão, porque as incertezas, elas fazem parte realmente da vida. E a gente tem aí, eu posso dizer para vocês que o nosso futuro, ainda que alguns tendem a fazer algumas previsões, eu penso que ele ainda está atrás das nuvens. A gente vai precisar fazer assim um pouco para poder entender aonde realmente vai estar esse futuro. O complexo, ele vem realmente do mundo complexo que a gente vive, né? Tudo interligado, tudo interdependente, globalizado, sistêmico. Você fala uma coisa aqui, de repente outra pessoa já sabe. Enfim, uma atitude acaba impactando muitas outras pessoas. E essa conexão de gente realmente é bastante complexa, com tudo funcionando ao mesmo tempo, com tudo chegando de informação, todo mundo questionando tudo e resumo da ópera, né? A gente está numa complexidade de informação, de opiniões, de achismos, de verdades, que está bastante difícil a gente poder entender para onde a gente vai, né? Então, é o que eu digo, né? Explicar o mundo sob uma ótica linear vai ser cada vez mais difícil e eu digo quase praticamente impossível. O aspecto da ambiguidade, né? A ambiguidade é uma placa para lá, uma placa para cá, e você está num caminho, de repente tem 10 placas, uma apontando para cada direção. Não significa que as placas estão erradas, mas significa que tem muitos caminhos, existem muitas interpretações, e eu acho que é o grande desafio, né? Mais do que olhar as interpretações, julgando ou não, analisando quais são os riscos de uma ou outra. Eu acho que essa questão da ambiguidade, ela tem a ver muito também com essa questão do gerenciamento do risco, que é uma coisa que permeia todo empreendedor ou alguém do mundo corporativo. Tomei uma decisão A, qual é o meu resultado X? Tomei a decisão B, qual é o meu resultado Y, C e meu resultado Z. Então, a situação é realmente encontrar o melhor caminho para cada situação, ou seja, não existe uma receita de bolo onde as pessoas vão ter ali um script do que fazer e o que seguir. O que, na verdade, eu acho que é bastante saudável e é muito bacana, né? Eu acho que a gente sai um pouco daquela era de pessoas programadas para fazer sempre a mesma coisa e a gente entra numa era da estratégia, onde pessoas preparadas conseguem tomar decisões muito mais assertivas do que alguém que segue aí uma receita de bolo.